Bom, estamos aqui com mais uma entrevista com o artista e é uma alegria muito grande receber o Aloysio Félix, um grande amigo da estrada, do teatro, da vida, né? A gente só se encontrou em alguns momentos e hoje estamos aqui com ele, essa pessoa maravilhosa que eu admiro muito. E é isso, mais uma entrevista com o artista. O artista é um projeto do NGP, né? Mais um projeto aí em ativa nessa quarentena, né? As ideias surgiram, então uma delas foi essa. E uma pergunta para você, são várias perguntas, mas a primeira, claro, como você começou? Qual é a sua história como ator? Qual foi a primeira coisa? Ah, eu quero ser ator. Como isso surgiu, né? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que as pessoas estão vendo esse vídeo. Mas, Renata, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre, nossa parceria sempre se fortalecendo aí nos projetos novos, sempre que dá, né? Cara, eu, na verdade, na minha história no teatro, assim, todo mundo, acho que a maioria das pessoas começa no teatro novo, né? Na escola, sempre vem aquele desejo ali como criança de fazer teatro na escola, brincando, sempre vai fazendo. A mim foi diferente. Eu tinha referência de televisão, né, que eu sou natural de Maceió, capital de Alagoas, mas sou indaiatubano de coração. E eu tive referência de cinema e televisão, e aí surgiu aquele desejinho de querer fazer aquilo, mas não era tão aflorado. E eu comecei a fazer teatro aos 20 anos, quando eu cheguei em Indaiatuba, né, que foi numa oficina de teatro de rua promovida pela Secretaria de Cultura, um projeto de final de ano, né, chamado Novembro em Cena, e hoje é a Mostra de Arte Cênica de Indaiatuba, né, e eu já participei de diversos de lá para cá. Então foi em 2010, né, que eu comecei a fazer teatro a partir dessa oficina. Eu fui com aquela pretensão assim, quero fazer teatro, vamos fazer só por fazer, e simplesmente me apaixonei, né, me fisgou assim, de um jeito louco. E depois dessa oficina, eu conheci os atores que estavam fazendo a oficina junto, que eles faziam parte de uma companhia de teatro da cidade, e no final da oficina eles me convidaram para fazer parte da CIA Teatral Valeu a Pena, de Indaiatuba, muito conhecida, e participei da Paixão de Cristo, né, no mesmo mês de março, quando terminou a oficina, eu participei da Paixão de Cristo como povo ali, né, que você já participou também, né, Renata? Acho que foi lá que a gente teve o Encontrou, primeiro contato. não sabia. Isso foi lá foi em 2011, a minha primeira. Acho que a gente se encontrou, talvez foi na de 2013, que eu fiz novamente. E aí não é a Paixão de Cristo, por mais que tenha sido a minha primeira vez no palco, não é a Paixão de Cristo que eu caracterizo como a minha primeira peça, porque eu era povo só, né? Eu fazia aquele pessoal lá, não desmerecendo, porque eu acho que quem está no palco está atuando, você tem que estar vivo ali, você tem que estar, né? Eu tive aula sobre isso esses últimos dias, o povo tem que estar vivo, também estão atuando, mas eu considero a peça Cinderela que eu fiz na companhia Valeu a Pena, quando eu ingressei no final do ano também, daquele mesmo ano, 2011, foi que a gente estreou a peça, e aí começou a minha carreira. Eu participei da companhia Valeu a Pena, e saí dela, eu fui para o grupo Estrada, de Indaiatuba, depois participei de um outro grupo, que é o Ananquê, do qual eu ainda participo de alguns espetáculos hoje, em Indaiatuba. Por que ainda participo de alguns espetáculos? Porque em 2015, isso foi 2010, aí 5 anos, entre essas companhias, trabalhando com outras coisas, não era a minha profissão principal, o teatro, né? Em 2015, eu fui para Campinas, fiz um teste numa companhia de teatro lá e passei, e aí eu viajei o Brasil inteiro com uma peça de teatro, com peças de teatro infantil, né, uma companhia especializada em teatro infantil, e fiquei lá por 2 anos, como profissional, eu só fazia isso, e não parei mais de lá para cá. Então, né, de 2015 para cá que eu sou ator profissional, até então amador, né? Te ama, sentia a dor ali, fazia na raça mesmo, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas a minha experiência com o teatro são esses 10 anos, que eu conto, assim, como os 10 anos de teatro, e fiquei 2 anos nessa companhia de Campinas. Em 2017 fundei a minha companhia, junto com mais 3 amigos, estreando um espetáculo maravilhoso, que é um divisor de águas, eu digo também na minha carreira, né, que eu fiz de tudo um pouco nessa companhia, desde produzir, desde de dirigir, a gente teve noção de direção, noção de roteiro, a gente criou, a gente fez de tudo um pouco. Então foi muito especial, e foi a peça Bem Casados, né, a pena falar, e
2017. Em 2017, ficamos com essa peça até 2019, até abril, quando acabou que, por questão de logística, alguns atores, cada um foi para um lado, eu resolvi vir para São Paulo, e aí a gente acabou separando e encerramos a temporada em abril de 2019 dessa peça. E até então eu estou aqui em São Paulo para poder estudar interpretação para câmera. Por quê? Eu tenho 9 anos, eu tinha 9 anos, né, ano passado, de teatro, mas não tinha experiência nenhuma com câmera. Não tinha a noção, porque tem uma diferença entre interpretar para câmera e no teatro, e eu vim para cá para me aperfeiçoar mais nessa interpretação, né? Estudar mais isso, e claro, fazer teatro também. E eu estou aqui em São Paulo desde fevereiro do ano passado, né? Fiz alguns trabalhos aqui já, ia estrear outro agora em abril, porém, no teatro, né? Uma peça super importante ia ser para mim também aqui, mas foi adiado devido a essa pandemia. E aí a gente está aí. Então a minha carreira é essa, esses 10 anos. São 17 peças de teatro, são 3 comerciais. Eu fiz 2 comerciais em Indaiatuba, que é para a loja de tintas de Indaiatuba. Fiz um aqui em São Paulo em março. Cheguei aqui em fevereiro e em março eu passei para um comercial da Perdigão. E aí eu fiz. E foi muito legal a experiência. E estou aí. Estou batalhando, estou estudando bastante interpretação para câmera e a gente está sempre aberto às oportunidades aí. Muitos testes, né? Porque assim, a gente vai levar muito não até chegar o sim, né? Essa é a do ator. É bastante tempo, né? Eu acompanho seu trabalho desde sempre também. Tudo isso que você falou aí eu sempre vi, né? Nas redes, tudo. Muito bacana. E é interessante esse momento de a gente estudar mesmo, né? Aperfeiçoar aquilo que na verdade eu sempre digo, sempre esteve em nossas mãos a tecnologia, né? Só que hoje, por conta da pandemia, a gente está usando mais ela. Então, essas são as ferramentas que está disposta, sempre esteve, mas no momento, né, que a gente tem que melhorar e é muito, muito legal, né, que você está estudando isso, né, também. Acho infelizmente, não é alegria nenhuma, a gente, não é alegria, perdão, não dá para vibrar com tudo isso que está acontecendo com o mundo, né, não com o nosso país, porém, esse é o lado bom, né, que a gente aprendeu, que a gente tem uma ferramenta incrível na mão e muitas pessoas que só usavam mesmo para futilidade, né, para postar besteira, para compartilhar coisas sem sentido, que não faz você, que não agrega em nada na sua vida, e hoje as pessoas estão acordando e falando, cara, olha que ferramenta incrível que a gente tem, olha o que a gente consegue fazer com essa ferramenta, que é a internet, né, um celular e um computador. Hoje você consegue falar com o mundo inteiro. Na verdade, você já conseguia, como você falou, o Facebook chegou no Brasil em 2010, então, assim, 2010 para cá, ele não tinha tanta funcionalidade como hoje, mas é uma rede que alcança o mundo. Então, a gente tem essa ferramenta e não sabia usar. Agora estamos aprendendo na marra, né? Tá vida, tipo, ó, vocês têm essa ferramenta, então use, né? Use da melhor forma possível. Antes, o que a gente faria, né, para fazer essa entrevista? A gente ia falar assim, vamos marcar de ir aí a gente combina um lugar e a gente faz. E, sabe, às vezes, como aconteceu, né, eu não participei algumas vezes do Sarau Florescer devido à logística mesmo, ter que ir de São Paulo, voltar, as datas sempre batia com algum outro compromisso. E às vezes, por exemplo, o compromisso, por exemplo, podia ter um compromisso hoje de dia, então eu não conseguia estar aí hoje à noite, né? Para poder fazer o compromisso e chegar aí à noite, não ia dar tempo. Mas se eu tivesse tido outro compromisso hoje que eu não tive, porque estou parado mesmo, assim, estou fazendo algumas coisas, mas não está tão corrido, infelizmente. E agora daria tempo de eu estar aqui com você, né? Mesmo na live. Então, assim, é uma ferramenta que é para a gente usar agora para sempre. Assim. Com certeza. É uma nova forma, né? De perceber e fazer as coisas. Uma pergunta muito importante que eu sempre faço: qual que é o seu maior objetivo como ator, como artista, né? Qual que é o seu Bom, foco? Onde você quer chegar? eu acho super importante mesmo essa pergunta, né? Que eu chamaria de um pouco, não o propósito de vida, mas é o meu propósito como artista, né? Fazer com que as pessoas, eu conto histórias, né? No teatro, no cinema, na televisão, ou até na televisão, na novela, séries, ou até na publicidade. A gente está contando uma história, mesmo que seja para vender alguma coisa, mas a toda hora a gente está vendendo, né? A gente está vendo agora também como a gente está bombado de venda, todo mundo vendendo.
mas a gente está contando histórias. E aí eu gosto de contar histórias. Então, o meu objetivo é contar histórias que façam as pessoas refletirem, sabe? Que façam as pessoas pensarem, que façam as pessoas questionarem, sabe? Não só entreter, eu gosto de entreter também. A minha peça, que eu falei que tem, que é o Divisor de Águas, é um entretenimento total. Porém, ela, na verdade, total não, ela é entretenimento, mas ela faz você refletir um pouco sobre a sua relação entre marido e mulher, né? Então, a gente teve essa essência no espetáculo, e todas as histórias que eu contei até hoje sempre tiveram essa pontinha. Eu sou muito feliz por isso e gosto disso, né? De contar histórias que façam as pessoas refletirem. Então, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo como artista, e o meu propósito, entendeu? Certo. E quais são seus truques? Quais são. Como você se prepara para atuar? Você fica lendo muitos textos? Como que é para você esse processo? Nossa, assim, é uma regra que existe, que eu, se eu for dar uma dica para atores que está começando, é regra, você tem que estudar muito o seu personagem, estudar muito a história do espetáculo que você está fazendo. Então, assim, truques, por exemplo, eu não diria truque, mas assim, sacada é estudar muito, me concentrar muito. No dia de espetáculo, por exemplo, eu procuro estar o dia inteiro focado só na peça, tentar ficar em silêncio nesse dia para que eu não receba informações, eu receba coisas que vão me atrapalhar na hora do espetáculo, sabe? Que vai fazer eu ficar pensando ali. Qualquer coisa que tiver, assim, eu deixo para o dia seguinte, sabe? Eu procuro não olhar muito o celular, principalmente nas horas antes do espetáculo, é concentração total, total. Procuro ficar sozinho, sempre no canto, parece que é meio antissocial. A galera acha que eu fico longe, assim, sabe? Não fica naquela bagunça ali em camarim. Você sabe como é que é camarim, você viu como é que a galera fica, aquele alvoroço. Quem não tem muita experiência, quem não tem um texto, quem não está focado em contar a história, como eu falei antes, você acaba ficando focado em outras coisas, né? Dispersando. Então, o meu truque é você tem que focar e se concentrar para fazer a peça. Então, fica quietinho, que vai ser melhor para você. Eu aperfeiçoei isso com o tempo, né? Também não foi assim desde o começo, eu fui aprendendo, fui vendo, experimentando, né? Quando eu viajei o Brasil com as peças infantis, principalmente, como eram muitas apresentações, então foi aí que eu aperfeiçoei essa coisa de me concentrar, ficar muito concentrado antes. O silêncio é o que eu pratico. Sim. É a melhor Isso coisa. seria o seu ritual, né? É do Antes ritual. de. Seria o seu E ritual. hoje eu aprendi que, na verdade, esse ritual que eu faço, olha que legal, eu aprendi que isso é meditação. Eu acho que você, não sei se você medita, se você tem, você provavelmente tem esse conhecimento de meditação, né? Eu identifiquei hoje, que é o que eu estou praticando hoje, meditando, então eu identifiquei que o que eu faço antes dos espetáculos é meditar, é o silêncio, entende? Eu fico na minha ali, que É a questão de você estar presente ali naquele instante, né? E só, né? Essa presença do aqui e agora, né? Tem técnicas também da psicologia, mindfulness é uma delas, né? Que a gente trabalha aí. eu sou psicólogo aqui, né, gente? Meditação, Falando de ela psicologia, né? Falando um pouco de psicologia, quais são os seus defeitos e qualidades como bom, ator? de Você qualidades. se procrastina, o que você pode melhorar, como você percebe a si mesmo, né? Bom, essa pergunta sempre é difícil, né, da gente apontar os nossos defeitos e qualidades, mas eu diria que a qualidade é uma qualidade que está ligada com a pergunta anterior também, que eu acho que todo ator tem que fazer, que é estudar o texto. Então, assim, eu também aprendi com o tempo que você tem que estudar o texto muito, estudar a história, estudar o personagem. E uma outra qualidade que eu acho que eu tenho é assim, eu não me privo de fazer nada que seja necessário para que o personagem, para que eu crie o personagem, sabe? Para dar vida ao personagem. Como, por exemplo, mudar estética, mudar cabelo, mudar corpo, sabe? Qualquer coisa que for necessário para que o personagem venha à tona, eu estou disposto a fazer, entendeu? Se eu pegar um trabalho para fazer, eu vou ver antes, claro, né? Analisar, mas assim, eu acredito que eu não consigo imaginar hoje uma história que você me peça para contar que eu diga não. Eu vou dizer não. Eu conto histórias, então assim,
que você, sabe, não tem nada que vá de contra o meu princípio. Eu diria assim, não tem um princípio de que, não, eu vou fazer isso porque vai de contra o meu princípio. Não, eu me propus a essa arte, acho que é uma arte incrível. Então, eu acho que isso é uma qualidade minha, porque tem gente que tem, né? Essas imitações. E, na minha opinião, o ator não deve ter isso. Então, isso é uma qualidade, eu acho, de um ator que se entrega para o personagem, sabe? Quando ele está vivendo o personagem, aquele período ele está dedicado ao personagem. O meu corpo é do personagem, né? E o defeito, eu acho que o defeito seria o oposto disso, né? O oposto de você não se entregar para o personagem e não estudar a história que você está contando, sabe? E não só, sabe? Aí eu vou falar assim para você, eu não tenho hoje, eu não posso dizer, realmente não consigo dizer assim um defeito que eu tenho. Eu acho que isso é uma falha que todos os atores têm, sabe? Já aconteceu comigo de não estudar o personagem como tem que ser, não se aprofundar mais na história e ter surpresa ali no meio do processo, entendeu? Até mesmo, na verdade, em cima do palco já aconteceu, de ter surpresa ali, porque o ator, o outro, estudou o personagem, trouxe uma coisa super legal, real do personagem, e eu não estava ligado, né? Porque atuar é jogo, você está jogando ali. Então, aconteceu muito isso. Então, quando você não se dedica, esse é o maior defeito do ator. Você não estudar o seu personagem, não estudar a história e não se entregar para o personagem. É isso.